Freitas, eu sou professor de balé clássico e criador deste canal, o Personas da Dança, que tem o objetivo de registrar a trajetória de pessoas que ajudam a construir a história da dança, no Brasil e no mundo. O canal Personas da Dança existe dentro do YouTube, as entrevistas acontecem, ao menos por enquanto, aqui no Instagram, e se você ainda não conhece o canal, eu lhe convido a conhecê-lo. E se você gostar, eu peço que você, por gentileza, se inscreva, aperte o sininho em todas, curta, compartilhe, porque é a sua participação a responsável pela manutenção do Personas da Dança. Hoje eu tenho o prazer de falar sobre uma mulher que entregou a sua vida à dança, que fez muito pela dança, ajudou a muitos bailarinos, incentivou carreiras, Dona Eufani Peçanha. Durante mais de 60 anos, Dona Eufani dedicou a sua vida à dança. Dona Eufani Peçanha, infelizmente, já é falecida e nos deixou em 2015, no dia 15 de junho de 2015. Estamos completando 10 anos aí sem Dona Eufani. E com certeza ela faz muita falta. Dona Eufani até hoje tem o seu trabalho reverberado pelas academias. Muitas diretoras, importantes diretoras, foram alunas de Dona Eufani Peçanha. E para conversar sobre essa mestra, eu tenho 3 convidados muito especiais. Roberta Marques, Márcio Rodrigues e Lívia Barcelos, 3 profissionais aí que vieram das asas de Dona Eufani Peçanha, e os 3 vão nos ajudar a conhecer um pouco mais do trabalho e da personalidade dessa mestra Eufani Peçanha. Vamos aqui convidar Roberta Marques, Márcio Rodrigues e Lívia Barcelos. Foram os convites, daqui a pouco teremos aqui. Olha, quem está entrando? Roberta Marques, querida. Tudo bem? Tudo bem, Wanderson? Melhor Prazer agora. estar com você aqui. O prazer é meu. Tem alguém com a câmera virada, eu não sei quem é, se é Márcio ou Lívia. Sou eu e não estou conseguindo virar. Tá, Márcio, se você quiser sair para tentar ajeitar e depois voltar, tá tudo bem. Espera aí, vou tentar. Tá bem. E a Lívia está tentando entrar também. Acho que a Lívia está com problema de internet, essa bolinha aí girando. Roberta, como vai? Tudo bem, Wanderson. Um prazer estar aqui com você para falar dessa matriarca, dessa pessoa que foi responsável por quem eu sou, por tudo que eu aprendi do palco, do conhecimento que eu tenho das pessoas importantes. Ela foi incrível. Um prazer estar aqui Incrível. com você. Prazer é meu, Roberta. Obrigado, tá, por ter aceito esse convite do canal. Imagina, um prazer incrível estar aqui com você. Olha, Tá dando para Lívia, ver direitinho? sim, estou te escutando muito bem. Acho que você a mim também, não é? Sim, tá perfeito. Tá. Roberta, eu fui pesquisar sobre Dona Eufani. Está completando 10 anos que ela faleceu. Sim, incrível. Parece que Incrível. foi ontem, é. E foi no dia Quem 15 tá de entrando? junho, que é o mês que vem. Olha que coincidência feliz, né? Uma homenagem É, nesse ano redondo. exatamente. É. O Márcio Márcio. conseguiu. Oi. Oi, Márcio, tudo bem? Tudo bem. Obrigado, viu, por estar aqui. Imagina, eu que agradeço, cara. Eu fico até emocionado de poder estar aqui com vocês, né? Falando sobre Sua Dona mestra, Eufani. né? Lívia, você está nos vendo, por favor, tente entrar de novo, viu? Será muito bem-vindo aqui. Olha quem veio aqui, Ariadne, minha convidada da semana passada. Tudo bem, Ariadne? E outras pessoas também, muito obrigado. Roberta, a Lívia tentando entrar. Roberta e Márcio e Lívia. Eu quero começar o nosso bate-papo sobre a Dona Eufani falando reproduzindo aqui o que 3 pessoas importantes para a dança falaram sobre ela. Eu vou começar aqui com a fala de Ciro Figueiró, que foi bailarino do Balé da cidade de Niterói, uma das poucas companhias públicas de dança. O Ciro diz o seguinte sobre Dona Eufani, abre aspas, no balé e na vida, Dona Eufani era exemplo de coragem e determinação,
fecha aspas. A Regina Ribeiro, solista do Teatro Municipal do Rio e primeira bailarina do Teatro Municipal de Niterói, quando Dona Eufani dirigiu a companhia. A Regina disse o seguinte, abre aspas, Eufani Peçanha foi uma mestra primordial em minha carreira. Me deu todo o treinamento para que eu conseguisse passar em primeiro lugar na prova para o Teatro Municipal do Rio. Era uma coreógrafa talentosa, versátil, que gostava de impressionar o público. Devo minha carreira a ela. Palavras de Regina Ribeiro. E a Miriam Camargo, diretora de uma super escola aqui de Niterói, o Balé Miriam Camargo, que disse o seguinte, abre aspas, Dona Eufani era uma guerreira, uma leoa, que lutava incansavelmente pela dança. Era mestra e mãe exigente, que amava seu ofício, espalhando seu conhecimento, ensinando amor e respeito pela dança. Fecha aspas. Roberta e Márcio, Dona Eufani era tudo isso? Com certeza. Fiquem à vontade, por favor. Ela era uma pessoa totalmente dedicada à escola dela, e aos alunos, e às pessoas, e à dança. Onde ela chegava, ela era respeitada, assim, mas num nível muito, muito absurdo. Porque ela era extremamente competente, ela sabia exatamente o que fazer para cada aluno com a sua particularidade desenvolver. E ela era muito, muito, muito envolvida e vivia isso intensamente, mesmo quando ela não estava muito bem, de saúde ou qualquer coisa, ela ia à escola e ela ficava lá horas ensaiando. Quantas vezes eu e Márcio, assim, quando ela ia assim mais doentinha, que às vezes ela até passava mal durante os ensaios porque ela se entregava tanto. E a gente Uhum, tinha que dava suporte a ela, porque ela depois abriu uma micro companhia dentro da academia, né? A gente fazia audição para entrar para o Balé Jovem. Vinha professores do Teatro Municipal fazer a banca. Marcelo uhum, Mizalides vinha fazer aula com a gente. Nossos uhum, professores eram os melhores professores do Rio. Armando Nesi veio dar aula pra gente, Ronaldo Martins veio dar aula pra gente, Luiz Boronini veio dar aula pra gente, todos nomes muito importantes e que ela, com o nome dela, com o conhecimento dela, enriquecia a gente assim, de bagagem. A gente dançava em tudo que era lugar. Ela levava a gente para dançar na praia, todos os eventos da Praia de Caraí, a gente que levava nossas coreografias no Campo de São Bento, todos os festivais do Rio e fora do Rio. Fizemos intercâmbio na Suíça. Ela fomos participar de concurso internacional na Argentina. São Paulo, Santos. Ela deu é. uma bagagem assim para todos os alunos, né, Márcio? Vou deixar Márcio falar que ele também participou de todas essas nossas viagens e perrengues em Joinville e etc. Fala aí, Então, Marcito. a dona Eufani, ela foi, você falou que vocês viajaram, Roberta falou que viajaram para a Argentina, Argentina, Paraguai, Peru, premiada mais de 20 vezes no Festival de Joinville, que é o maior festival do mundo, no CBDD, que é o Conselho Brasileiro da Dança, Sim, Tápias, a escola de Dona Tápias. Eufani muito premiada. E eu tive o prazer de, em diferentes momentos, trabalhar com vocês três, né, os convidados aqui, a Roberta, Márcia e Lívia, que ainda não pôde entrar. E sempre me chamou a atenção o comprometimento de vocês, como vocês se comportavam dentro de sala. Eu e Márcio fizemos um Padroado do Corsário, que colocou o Teatro Municipal de Niterói abaixo, não é, Márcio? Não estou aqui mentindo. Aí, Márcio, me fala, por favor, sobre o que você absorveu de Dona Eufani no sentido de seriedade, comprometimento. Então, Wanderson, assim, é difícil até limitar o que eu absorvi, né? Porque eu comecei a dançar em novembro de 92. Em 93 eu já estava trabalhando com Eufani Peçanha, né? Eu cuidei do figurino da fundação por muito tempo e, e eu passei a conviver com essa mulher. Então eu conheço Eufani Peçanha de várias formas, entendeu? Eu frequentei a casa dela por anos, eu trabalhava dentro da casa dela junto com ela e eu tinha um contato dela com o marido, né? Então eu conhecia por dentro e por fora. E,
e ela me ajudou em muita coisa. O que eu sou hoje, né? Eu devo bastante a ela. Inclusive, hoje eu sou profissional de educação física por incentivo dela e do marido dela, do seu Rogério, né? E porque no momento que eu comecei a ter vontade de fazer uma faculdade, eles foram e me ajudaram, chegaram junto, me ajudaram muito, né? Tanto que ela mesmo várias vezes ela declarou que eu seria o quarto filho dela, né? Então, assim, e realmente era uma relação de mãe e filho. Eu, eu realmente, o que eu sou hoje, eu devo muito, em parte, quer dizer, devo muito, em parte, não foi muito bom, mas eu devo muito, muito a ela, né? Lívia, Eram quando poucos E, alunos, você. desculpa, só que tinham acesso a essa parte pessoal dela. Eram é, pouquíssimas pessoas que Eram tinham poucas acesso. pessoas. Eu frequentei a casa dela também, Márcio e Lívia. Nós três aqui, a gente tinha acesso, assim, mais uma intimidade, né, Lívia e Márcio? O, Uhum. assim, o Ciro também acho que também teve esse contato, Ciro, bastante esse contato, é, né? E eu lembro também que o Zé Roberto, quando trabalhou com ela, e eu me considero muito do que eu sou como profissional, como professor, sabe? Professor detalhista, professor que quer que aprenda, quer que todo mundo aprenda, entendeu? E Dona Antonia era assim, né? Ela transmitia essa paixão para todo mundo, mas infelizmente nem todo mundo compreendia a forma que era transmitida, né? Uhum. Mas assim, Lívia, oi, consegui. Demorei, mas que bom consegui. que você conseguiu. Lívia, fala pra gente o que foi que que águas você bebeu de Dona Eufani? Como é que você se vê hoje em função de ter passado anos ao lado de Dona Eufani? Então, quando a gente fala anos, são muitos anos. De todo mundo aqui, eu tive mais tempo de convivência, porque eu comecei como neofani quando eu tinha 8 anos de idade, lá em 77, né? Tem Uhum. muito tempo de convívio aí. E já começa pelo seguinte, quando eu fui fazer balé lá, a minha avó que me colocou, na minha família ninguém tinha muito essa questão da arte, todo mundo lá em casa sempre foi mais da parte pragmática, né? E a arte Uhum. não era um hobby, e quem me botou foi minha avó. Eu sempre tive um contato com ela muito lúdico e ao mesmo tempo assim muito pessoal. As pessoas tinham medo dela. Mesmo quando criança eu nunca tive medo dela, Uhum. né? Eu sempre a tratei meio que assim, claro, com o respeito que eu era uma criança, ela era uma senhora, uma professora, mas eu tratava ela com uma familiaridade que as pessoas não entendiam e ela não se preocupava muito com isso, né? Ela me tratava do mesmo jeito. Então isso é uma coisa muito interessante. Ela sempre me incentivou. Eu fui fazer balé por uma questão até médica, né? Muita gente não sabe. Eu tive queimadura de terceiro grau nas duas pernas quando eu tinha 3 anos de idade. E com isso eu perdi musculatura, perdi elasticidade, perdi trabalho até de tendão. E Uhum. o balé era uma coisa que iria me ajudar muito nesse desenvolvimento. Uhum. Então eu tinha a vida inteira limitações muito sérias de abertura, de elasticidade. E ela nunca desistiu de mim, né? Eu acho isso muito interessante. Então, mesmo quando ela é pequena, ela vai, você consegue, você consegue. Eu parei uns anos, porque eu fui morar em Goiás. E quando eu voltei, eu tive que voltar para onde? Para voltar para ela. E assim, a minha relação com ela era de amiga. Mais do que era de mestra, de professora, mas era de amiga. Eu hoje tenho uma profissão que eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse ter, que é Uhum. operadora de som. Eu opero o som dos espetáculos até hoje, de várias companhias, academias de Niterói, porque ela Uhum. me botou para fazer isso. Ela viu que eu tinha um potencial para isso e ela me botou para fazer isso. Quando eu estava ainda eu lembro quando eu estava a turma profissional, né? Tinha o adiantado, eu estava no intermediário 5. E eu ia fazer vestibular, eu queria fazer vestibular para dança. Uhum. E eu chamei ela num canto da sinfonia. Eu
queria fazer vestibular para dança, mas eu não sei se eu passo na parte prática, né? Eu não tenho ainda essa desenvoltura, essa técnica. Ela olhou pra minha cara assim, não, você vai passar. Você não vai deixar de tentar de fazer o que você quer, você vai passar. A partir de hoje, você vem em todas as aulas. Você vai fazer ela do profissional até o intermediário 3, todos os dias, para você ter esse conhecimento, desenvolver e passar na prova prática da faculdade. Então, assim, ela me deu muita coisa. Ela me deu muita coisa de profissional, de aprender e de argumentar. Porque eu tinha que argumentar muito com ela muitas vezes. Ela me botou para coordenar o grupo. E assim, eu tinha 17 anos de idade. E eu tinha que dar ordem para os meus professores, os profissionais da companhia. Isso é o que você dizendo que Dona Eufemia incentivou a gente. Esse som tá estranho, né? Vamos tentar. Olívia, você dizendo que Dona Eufemia incentivou em relação a trabalhar com a operação de som, o Márcio disse que quando foi para a faculdade, Dona Eufemia e o esposo incentivaram. O que vocês dois falaram vai ao encontro do que Roberta disse, que ela olhava para o aluno e tentava tirar do aluno aquilo que ele podia dar, e talvez não só dentro de sala. Não é isso? Sim. E hoje a gente tem, primeiro, que Dona Eufani tem uma filha, Jânia Batista, que dançou no Como Visto Beijar, o filho também dança na Europa, trabalha na Europa, e nós temos em Niterói diretores de grandes escolas de dança que vieram do Dona Eufani. Eu queria que você falasse sobre esse cuidado que o Dona Eufani tinha com a dança de qualidade, essa dança que forma bailarina e não só coloca pessoas dançando num espetáculo de final de ano. Então, ela se professora. Eu vou contar uma história que pouca gente sabe. E me afetou muito porque eu não pude participar na época. Quando eu entrei no balé, ela fazia Royal. Né? Ela ensinava pelo método Royal. E quando foi em 81, 82 por aí, ela foi com a Jânia para a Rússia. E ela voltou e ela fez uma coisa inimaginável na dança da cidade. Ela montou um balé de repertório completo, que foi para Quebra-Nozes. Nunca ninguém tinha montado. E Qual foi ela o balé? participou de todos. Quebra-Nozes. E assim, ela participou desde o Baby Class até o profissional, os formandos. Ela tinha um cuidado com a possibilidade. Eu lembro que eu fui dançar os docinhos cristalizados, né? Da Madame Pompadour. E eu não conseguia dar estrelinha. Ela queria que eu fosse uma das crianças que desse estrelinha. E eu não conseguia. E aí teve, ao invés de vir brigar, como eu já vi muita gente fazer isso, você não consegue, você tem que conseguir, você tem que fazer. Ela me pegou no canto, conversou comigo. E você quer tentar? Quer continuar tentando? A gente vai tentar e você vai fazer. Mas se você não conseguir mesmo, a gente tira você e você faz outra coisa, mas você não vai sair da dança. Então, era um cuidado com a possibilidade do que o aluno poderia também fazer. Ela nunca te dava nada que ela sabia que você não ia conseguir. Pelo contrário, se ela te dava alguma coisa para você fazer, você tinha certeza que você podia correr atrás daquilo porque ela sabia que você conseguia. Mas Sabe? Então, ela faz isso com todo mundo, por exemplo, solos de com todo repertório. mundo. Se tivesse uma diagonal que você não conseguisse fazer, ela via 1 milhão de versões com várias possibilidades e vinha sempre no ensaio com outras possibilidades até que o aluno encontrasse uma coisa que fosse confortável, que fosse de mais possibilidade desse aluno. Ela sempre fez isso com todos os alunos, porque além de tudo, a gente ia começar a ensaiar, ela procurava nos 1 milhão de vídeos que ela tinha, de 1 milhão de versões. Ela gravava esse vídeo para cada aluno, você tinha que decorar em casa e vir para o primeiro ensaio com aquela coreografia decorada.
A partir dali começava o trabalho dela. Não era isso, gente? Era incrível. E Mas isso, você isso já foi na fazia o época primeiro que já ensaio, tinha, né? Isso na época que já tinha a tecnologia fita do videocassete. cassete, porque Eu ninguém sou um tinha pouquinho acesso aos anterior a isso aí. vídeos. A gente não tinha acesso às Não tinha. montagens. Não, a E ela internet nem tinha existia, né? várias. Ela Ah, não tinha essa existia, fita a por causa internet dos não filhos existia. estarem na Europa. Então ela tinha versões que ninguém conhecia. Então ela, o que que ela buscava? Gravava, tinha o cuidado de ir lá na salinha dela, aquela salinha onde ela gravava os vídeos. Pegava, gravava para cada aluno uma versão que ela via que, tipo, por causa do potencial daquele aluno. E se tivesse alguma questão que não funcionasse, depois ela buscava outra versão, ou de música, de andamento de música, ou coreograficamente falando. Ela sempre dava o jeito dela. Era incrível. Essa particularidade de cada aluno, ela era muito cuidadosa. E, Márcio, ela trabalhava também muito bem com os rapazes, né? Sim, sim, porque ela por muito tempo ela foi parte, né? Teve uma época da escola que Sim. seu Rogério não permitia que homens frequentassem a escola, né? Olha, Então, quando tinha que fazer PADD, era ela que fazia o PADD, ela fazia a parte masculina. Então aham. ela sabia ensinar também a Nossa. ser partner, ela sabia muita coisa da parte masculina no balé. Da técnica, né? Da técnica Da masculina. técnica, sim. Porque Ela a parte começou, masculina é super particular, né? E ela sabia é, é, tudo. é. Ela era muito estudiosa, né? Ela começou a dar aula aos 16 anos na academia dos pais, né? E depois ela abriu a própria escola. Eu tenho aqui os nomes das professoras com que ela estudou. Ivone Maia Forte, que teve uma academia fundada em 1938, e Eunice Uhum. Liston, que teve uma academia fundada em 1942. A dona Eufani trabalhou com essas professoras, aos 16 ela abriu a própria academia, quer dizer, começou a abrir a academia dela na casa dos pais e depois começou a trabalhar numa academia dela própria. E ela dançou um balé no antigo Cassino Icaraí, um balé chamado Os Pássaros, e parece que ela já chamou a atenção ali, né? Uhum. Sim. O E, antigo, onde é hoje o centro da UF, a reitoria ah, da UF. Tá. tá. E os filhos de Dona Eufani, que foram para o mundo, sobretudo Jânia Batista, que coisa maravilhosa, hein? Incrível. Sim. Ela e o É, Fernando linda. sempre vieram para a escola dar curso, davam Uhum, aulas pra gente, coreografavam pra gente. é. É, Eu tive o eu prazer lembro de que trabalhar quando. com a Jânia Batista quando a academia de Dona Eufani, eu não conhecia vocês pessoalmente, quando a academia de Dona Eufani completou 50 anos. E Sim, a Jânia trouxe o grupo dela da Suíça, eu fiz parte desse sim. espetáculo. Vocês estavam lá, com Eu certeza. fiz Sim, parte também. Sim, a gente Desse estava lá. espetáculo da Eu e o Jânia? Márcio participamos. eu e o Sim. Roberta fizemos turnê por aqui, pelo Ah, Brasil, com a Jânia. Eu não lembro muito bem o ano, Roberto. Eu acho que foi por volta do ano 2000 ou 2000 e alguma Acho que coisa. sim. quando Isso, a acho Dona que Eufani completou 99 ou 50 anos de 2000. escola, foi em 2002. Deve ter É, Eu sido mas tava esse com. nessa ano. turnê é que ela veio, Foi o ano. ela vinha várias vezes. E uma das vezes ela trouxe a companhia para fazer turnê. E Ah, Sim, faltava corpo de baile, e ela convidou eu e Márcio e nós participamos da turnê. hum, esse ano, 2002, eu não participei nem do som porque eu estava grávida. ah, Foi quando eu fui mãe de Remy. E foi muito engraçado, porque Dona Eufani justamente estava montando isso tudo. E ela foi fazer uma apresentação no Campo de São Bento, né? E ela me ligando, ela me ligando de manhã assim, ai, minha filha, amanhã vai ter no Campo de São Bento, você não quer? Você consegue ir lá, pelo menos pra ficar um pouquinho no som? Eu sei que você tá grávida, muito grávida. Eu falei, Dona Eufani, eu estou em trabalho de parto, eu tô indo pro hospital. Ela só confiava na Lívia para ficar no som. Ela só é Ela, ai confiava meu mesmo. na Deus, então Lívia, porque não vai dava ser tudo ruim. bom, vai não sei o quê. Aí, tadinha, ela ficou toda nervosa. Me avisa quando nascer, e não sei o quê. Eu falei, não, tá tudo bem, só tô indo pra ela, vai dar tudo certo, tá tudo bem. E realmente foi tudo bem. Depois ela Que foi no foi, hospital né? de noite levar. Ela foi me visitar de noite pra conhecer o neném.
e me dar presentinhos e tudo mais, mas foi muito engraçado. Ela desesperada quando me ligou, eu estou em trabalho de parto, acho que não vai dar para ir amanhã. Queridos, para vocês, qual era a principal característica ou as principais características da Dona Eufanie como professora? O que é que hoje vocês fazem nos trabalhos de vocês que vocês podem dizer isso veio de Dona Eufanie? Ela era perfeccionista. Hã? Nossa, Muitas tanta coisa. coisas. Muita coisa. Primeira coisa, Inclusive, eu uso disciplina. termos que ela usava. Eu uso palavras que ela usava, que só ela usava. Ah, Só Bolas quem fez aula troca, com ela sabe. bolas É, troca, periquita bolas Maracanã. troca, periquita Maracanã. Tinham termos que só É, ela tem tempo pra usava e ela. que eu uso até hoje. eu tenho até É. medo de perguntar, É, mas o que significa? Bolas Bolas troca troca é periquita qualquer quando você coisa. tem Maracanã, alguma coisa estranha, uma roupa, um pano sobrando, por exemplo. Essa Sei. bola É. ou um braço troca aqui. esquisito, Ou ou até quando uma assim, fita de sapatilha solta. É, essa uma bola fita Vai de amarrar troca essa isopor bola de errado toda, na hora troca. errada. Prende essa bola de troca. Agora, periquita né? Maracanã é quando a gente fazia alguma coisa, ela queria xingar e não podia. A Lívia falou Criança, aqui em né? disciplina. A Dona Eufania era muito Disciplina, assim. A Muito, disciplinadora. a muito. disciplina que eu aprendi na vida com ela, eu levo meu trabalho, eu trabalho hoje em dia com RH, além do som, óbvio, né? Uhum. E eu sou assim, eu sou muito chata no meu setor, no meu serviço, com disciplina, com arrumação, sabe? Tá tudo muito organizado. A organização é muito necessária. Ao mesmo tempo, ela tinha uma rigidez, ela cobrava muito da gente, mas ao mesmo tempo, às vezes, quando ela sentia que ela estava indo um pouco além, ela fazia uma piada para deixar o É. ambiente mais Mais tranquilo, leve. entendeu? Mais Ela leve. exigia da gente muita Então, humildade também. Ela botava a gente Eu, sempre sim, com o ego lá embaixo para poder entender que cada um. Porque ela tem seu lugar. enaltecia, mas ao mesmo tempo botava a gente na razão do ali. Todos nós tínhamos bailarinos dela, todo mundo sabia botar linóleo, todo mundo Todo mundo tinha que sabia fazer montar tudo. cenário, todo mundo sabia passar Coca-Cola com um breu no chão, No chão, Aham. costurar sapatilha. da costurar sapatilha, sapatilha, horário, ajudar cumprir o o outro, horário, ajudar o outro na hora de trocar de assiduidade, roupa correndo. trocar de Correndo. roupa correndo e um ajudar o outro, Eu, respeito, eu tenho uma palavra para Eufanie Peçanha. É visceral. Uhum. total. Sim, sim, muito Sim. visceral. Porque ela tinha essa vontade de que as pessoas realmente aprendessem, né? E a arte para ela era realmente, ela vinha de dentro, era profundo. Se você visse Dona Fanny fazendo uma coreografia, ela não estava simplesmente fazendo uma coreografia, ela já estava dançando, ela já estava pronta Tinha uma, para estrear aquela coreografia, só faltava o figurino, né? Ela já tinha uma coisa que ela interpretava, falava, tá, uma coisa que ela então falava era muito, isso. é Visceral sobre Pode isso, uma falar. coisa que ela falava muito, que era o seguinte, vocês não estão aqui para fazer passos, vocês estão aqui para executar. executar. Fazer qualquer um faz. Executar vem da alma. Eu nunca esqueci isso. E é uma frase também que eu falo muito no meu trabalho, quando eu estou fazendo treinamento com as pessoas. Né? Vocês não vieram aqui para fazer um documento, ou fazer um texto, ou vocês vieram aqui para executar um bom trabalho. É. Para A Dona botar o Eufania, coração nisso. a Dona Eufania, ela se encantou pela dança dentro das minhas pesquisas aqui. Quando ela assistiu ao Lago dos Cisnes, acho que no cinema, e ela tinha 8 anos de idade. A partir dali, ela não parou mais. Sim. Foi. No filme E Sapatinho ela Vermelho. vivia dizendo que não É. ia ser, ela não foi bailarina profissional por causa do seu Rogério. Mas ela Não Ah, dizia que aguentou. era o maior arrependimento dela, porque ela sabia que se ela tivesse ido mesmo assim, seu Lelé, que a gente chamava de seu Lelé, casaria com ela de qualquer maneira. Era uma olha, coisa que ela vivia falando isso pra mim. Eu abri mão de ser uma bailarina profissional porque eu era ótima. Meu marido, seu Lelé, falou pra mim, ou eu ou o balé. E eu, burra, cedi as vontades dele. Mas Gente, eu ele tô ia ouvindo ela casar comigo do falando. mesmo jeito.
Sempre Então, falava isso. a Dona Eufani, ela própria não foi uma bailarina. É assim, não foi mais ou menos, né? Porque Sim, ela diz uma escola. profissionalmente numa companhia, né? Mas e ela dirigiu o Balé de Niterói, que teve, se eu não me engano, Sim, três Sim. versões. Uma sim. dirigida pela Dona Eufani, uma dirigida pela Cláudia Araújo e uma terceira que foi inaugurada pela Renata Vilaça, que está até hoje, e é uma companhia que não pode ser mais desfeita, porque ela já faz parte do patrimônio de Niterói e É, tal. o patrimônio. O que que acontece? Quando eu voltei de Goiás, ela tava dirigindo a companhia de Niterói. Tanto Hum, que, assim, a aula dos profissionais que ela me fez fazer, naquela época da faculdade, era o pessoal da companhia, que ensaiava ah, na academia, né? Então, assim, balés belíssimos. E acho que assim, tem vários balés daquela época que eu sou apaixonada até hoje, que tinham coreógrafos de fora, né, da companhia, digamos assim. E E, por exemplo, essa última companhia ainda ficou um bom tempo trabalhando lá na sala dela. eu sei. tá na sala Sim, dela, eles ensaiavam lá na É, né? escola. essa última versão ainda ficou um bom tempo trabalhando lá. Eu Porque sei, quando eu eu tenho. Não Né? comecei. só Então, isso, ó, Balé Castro Alves, quando vinha para ir para Niterói, para o Rio para fazer turnê, a ensaiava audição foi lá. lá na escola, as aulas da companhia eram lá na escola. A gente teve acesso a tudo isso. Eu lembro como se fosse hoje esse dia dessa audição do Balé Castro Alves. E Lindíssimo, a tinha isso. companhia toda E ti- lá. e tinha uma coisa interessante também nela. Se tinha alguém lá de fora para dar aula, para fazer aula, não tinha essa, não. Meus alunos vão fazer também. Meus alunos Exatamente. vão ter acesso também, sabe? Era assim, eu estou cedendo o meu espaço, então vocês vão ceder o expertise de vocês para os meus alunos. Então eu Uhum, tinha realmente acesso, eu tinha contato direto com o pessoal, né? uhum. E era muito legal. É, eu queria escutar de vocês como era a Dona Eufani, já que vocês eram tão próximos. A Dona Eufani dirigindo bailarinos profissionais. Como é que era a Eufani diretora? A mesma. A mesma. Ela era o mesmo comportamento. Ela Era tratava a mesmo. gente como se fosse uma companhia profissional mesmo. Era Uhum. exatamente do mesmo jeito. Ela corrigia, né, gente? Dava Sim. Ela bronca, dava puxava a orelha, bronca, elogiava. exigia o mesmo Era exatamente a comportamento mesma. humilde também. Se viesse cantando de galo na escola dela, ela botava logo no lugar, porque lá Ou, ela que mandava, Eu não me é, lembro de um gente? episódio, a companhia estava lá, né, na sede dela, e a prefeitura e a companhia fazia aula com piano, a prefeitura queria colocar o piano na escola dela, ela não deixou, e assim, ela disse, a prefeitura não vem achando que vai fazer o não que quiser manda na aqui. escola, não, porque não faz. Enfim, a gente tem aqui a Regina Ribeiro, a Regina foi Maravilhosa. solista do Municipal do Rio, e foi primeira Uhum. bailarina da Companhia de Niterói quando Dona Eufani a dirigia e muitas vezes fez os primeiros papéis no Teatro Municipal do Rio. O fato de Regina ter passado em primeiro lugar no concurso que ela fez, ela vindo de Dona Eufani, fala muito sobre o trabalho de Dona Eufani, Sim, Sem dúvida, não sem é? dúvida. sem E dúvida. Regininha é uma pessoa, assim, a intimidade da pessoa, né? Regininha. Ué, mas ela é sua É, amiga, pô. pois é. A Regininha é uma pessoa, assim, que sempre que ela podia, independente de qualquer coisa, depois já estava no Rio, sempre que ela podia, ela vinha fazer aula aqui. Ela vinha beber nas águas, né, de Dona Aham, Eufania. Sempre que dava, ela vinha para as aulas. E Não era é, sempre sempre, também né? podia. Ela sempre também participava de festival, com Dona Fania, quando Tem era convidada, festival. ela nunca se recusou. Ela Nunca. sempre fez parte da nossa vida por conta disso também. E o que a gente vê aqui em Niterói, assim, esse programa ele vai para várias partes, né? Pessoas de várias partes assistem. E quero falar para essas pessoas que nós quatro aqui moramos em Niterói. E as diretoras de Niterói têm muito respeito pela Dona Eufani, muito respeito, Sim. muita Sim, consideração. E elas fazem também um trabalho de excelência. Então, nós percebemos que o que Dona Eufani fez lá atrás reverbera até hoje.
Sem dúvida, a dança de Niterói não seria a mesma coisa se Dona Eufônia tivesse aberto a escola dela. Eu queria tocar nesse ponto, Roberta, muito obrigado, porque é o seguinte, a dança acadêmica, ela se espalhou. Hoje, todo lugar a dança acadêmica existe. É o balé clássico, o balé jazz, a dança moderna. Então, a Sim. dança acadêmica chegaria a Niterói como chegou até De antes da algum Dona jeito. Fani. Existiam 2 academias quando ela começou. Exatamente, de algum jeito a dança viria. Vocês acham que seria a mesma coisa se não fosse a Dona Eufani? Eu Do acho meu que ponto não. de vista, não. Não, Porque Não. se você reparar, chegaria, não mas seria. chegaria multifacetada. Né? É, Chegariam outras pessoas que não tinham o mesmo link. E se você olhar, boa parte das escolas da década de 80, 90, uhum, eu fui parar em Dona Eufania porque a minha avó, quando foi me botar no balé, lá para 77, 78, ela procurou escolas. Ela foi em mais de uma escola que ela queria conhecer. E no final ela viu que uhum, todas eram alunos de Dona Eufania. Ela falou, será que eu vou rezar para um santo que A eu posso falar maioria com foi Deus? aluna dela, Wanda. Exatamente. é, Aí Nícia minha avó me botou Menezes foi lá. aluna dela. Entendeu? A a- Miriam, a a- Nícia. Miriam foi A aluna Rose, dela. a Rose se formou nesse quebra-nozes que ela montou pela primeira vez de repertório em Niterói. Então, assim, uhum, ela trouxe muita coisa para Niterói, porque em Niterói tinha 2 academias, depois vieram outras academias, depois dela, né, que vieram dela, inclusive, uhum, uhum. mas ninguém montava repertório. Como ela foi Tirando para os a festivais, né, Rússia? gente? O encontro de Não, mas dança, o concurso isso antes. internacional. Não, isso antes. Quando ela foi para a Rússia com a Jânia, que a Jânia foi representar o Brasil na Rússia, que ela viu crianças dançando Uhum. um balé de repertório, ela perguntou, mas como assim? Isso é falta de respeito. E Respeito. na Rússia falou, não, Ela achava que que era era falta falta de de respeito. respeito. Então E na ela não montava Rússia, o não, Lago do Cisne, mas ela não só montava o ela. Patinho Feio. Ela colocava coisas É, similares com os balés de com histórias repertório, mas é similares, com mas sem coreografia repertório. dela. E depois que E ela assim, aí voltou da lá, Rússia, ela começou porque a montar os balés de repertório porque ela descobriu que simplesmente não era falta de respeito, muito pelo contrário, né? Era eles uma falaram para ela, exaltação não. aos grandes coreógrafos. E como é que as crianças vão aprender se não tiverem contato? Né? E aí, quando ela voltou, ela montou o Quebra-Nós aquele ano. Então, Márcia Antunes, a, a Rose Mansur, várias pessoas que se formaram dançando Quebra-Nós pela primeira vez, um repertório pela primeira vez. Então, assim, se não fosse ela, talvez não tivesse chegado nisso tão rápido aqui em Niterói. E ela com essa questão de querer fazer, ela achava um absurdo só se apresentar no final do ano e não ter como se apresentar. Ela começou a criar os festivais, o encontro de danças, que não era um concurso, era para as pessoas poderem ter palco e tempo para se apresentarem no meio do ano. Então, assim, não sei se outras pessoas chegariam nesse ponto e fariam isso. Por isso que eu acho que a dança não seria o que seria hoje se não fosse por ela. Eu Aqui em fiz E o Niterói. nível que foi, né, gente? É o nível que foi. Eu fiz Era um nível profissional. essa provocação para vocês porque eu conheço muitas academias aqui de Niterói, as diretoras antigas e algumas mais novas, e onde nós encontramos aquela dança que é de mais qualidade é nas academias das alunas da Dona Eufani. Ou então com os professores. Por exemplo, eu trabalhei com Roberta lado a lado ali na escola Dançarte, e eu vejo a seriedade de Roberta. Eu já falei aqui, né, logo no início. Eu e Márcio dançamos um balé muito difícil e eu vi de perto a seriedade de Márcio e Lívia também, nos esbarramos na escola Dançarte. Eu vejo isso. E a dança, como a gente já falou aqui, a dança se espalhou. E existem muitas academias que não têm ligação nenhuma com a Dona Eufani. Sim. E essas academias não têm a mesma qualidade de trabalho. Porque nós estamos falando aqui de uma pessoa que começou muito jovem a dar aula aos 16 anos, mas que nunca dormiu nos louros da fama. Dona Eufani sempre foi estudiosa. Quando Dona Eufani trazia Sempre. grandes professores para dar aula para ela, e eu sei porque eu já presenciei isso, ela não ficava fechadinha no escritório dela, ela assistia às aulas e ela reproduzia com certeza Todas. com os alunos. Com Então ela se certeza. reinventava, ela trazia muita qualidade.
a dança, ela precisa de pessoas interessadas como Dona Eufani. Por isso que eu acho que ela merece toda essa. Essa homenagem aqui não é nada perto do que Dona Eufani representou, não é? Então a Sem gente dúvida. Com precisa certeza. tirar o chapéu para quem trabalhou tanto para que nós pudéssemos chegar depois. Com certeza. Ela É, botou tudo. a grande questão, Wanderson, é que ela não levava a dança como um lugar para ganhar dinheiro. Ela levava a dança profissionalmente, realmente, ela Nem levava a dinheiro, nem dança. status. Nem Exatamente. Ela, dinheiro, nem status. ela vivia a dança, né? Era a vida dela, Vivia. sabe? Era a vida dela. Dança igual a vida para o Felipe Peçanha, sabe? E a gente não Exatamente. leva a vida de qualquer jeito, né? A gente não pode levar a vida de qualquer jeito. E ela sabia disso e era a forma que ela passava para gente. E um dos grandes valores que ela entregou para gente, né? É essa seriedade, tá? É o respeito que a gente tem que ter pelo corpo do outro, porque o corpo do outro tem que ser ensinado de forma que ele sobreviva, porque senão o corpo do Uhum. outro vai acabar, E se entendeu? machuca e depois não consegue continuar. Então, Respeito à arte, valorização do nosso trabalho. e sem contar que arte não não é qualquer coisa, né? A gente sabe que para pintar um quadro é muito difícil, a gente sabe que para Para escrever Fazer uma coreografar é muito música, um difícil, livro uma é muito boa difícil, coreografia. coreografar é muito difícil. E uma coisa que eu consegui aprender com ela é que os valores estão nos detalhes. Uhum. Se um quadro é muito bem pintado, ele vai ter muito mais valor, né? Se um livro é muito bem escrito, se um desenho é muito bem feito, e a coreografia, a dança é a mesma coisa, sabe? Se for o detalhe do pé esticado, da perna 90 graus de todo mundo no corpo de baile, entendeu? Se esses detalhes estiverem lá, enriquece a história. Balé é detalhe, né, gente? É. E é isso que ela passou pra gente, e esse trabalho que você conseguiu ver entre a gente, entendeu? É o que ficou principalmente pra gente, porque isso é a sim. herança, né? Sim. Isso é herança. Vocês se É, sentem responsáveis por esse legado de Dona Eufani? Vocês querem trabalhar em cima desse legado e Eu fazer chegar sinto. às pessoas que vocês vieram de lá, da Dona Eu Eufani? sinto. Eu falo sempre dela para minhas alunas. Sempre. Mostro o vídeo. Quando eu vou remontar alguma coisa, eu pego. Se eu tenho vídeo de montagem dela, eu Uhum. faço questão de mostrar, porque eu acho que eu devo isso a ela. Não Uhum. só dever como uma obrigação, não. Para enriquecer mesmo, porque eu sei o que, foi o trabalho dela, o que, que ela é. Então, se eu quero o melhor para os meus alunos, eu vou fazer a melhor maneira possível e introduzir tudo que eu puder do que eu aprendi para elas. Inclusive usando os termos e exigindo do mesmo jeito, e repetindo, e cobrando, e exigindo uma postura, uma doutrinação, porque não é só fazer passos, né? Como o Márcio falou. Uhum. Yeah. Doutrinar o respeito à sala de aula, quando se entra no teatro, uma postura do aluno quando se entra no teatro, quando se senta na cadeira, quando se está numa coxia. A dança vai muito além de fazer uma coreografia no palco. Vai na postura do bailarino quando ele entra dentro do teatro, quando ele Uhum. fala com os funcionários do teatro, quando ele está no camarim, quando ele sai do camarim, como ele deixa aquele camarim, como ele respeita as pessoas que trabalham ali diariamente, com as pessoas, umas com as outras dentro do teatro, na coxia, quando estão ensaiando, que estão na plateia, não é simplesmente sentar ali e fazer o que quer. Tem um jeito, tem uma postura, e que eu exijo isso dos Tem meus uma alunos e vou levar ética isso para sempre. profissional, Uma né? ética, sim. isso. Sim, Um sim. comportamento que ela ensinou a gente. E eu não consigo, me dá, juro, me dá uma coisa quando eu vejo gente desrespeitando certos tipos de coisa que a gente aprendeu. Então, É, eu eu, brigo mesmo. Eu, Ó, e tem, aquela eu, eu, falinha assim. tem uma coisa. Eu sei que Roberta também faz isso, né?
eu sou profissional de educação física também, Uhum. né? E nesse sentido, eu até para ir, desculpa, vou refazer. Até a educação física eu vejo o Fanny Peçanha. Por quê? Pela forma que eu atuo. Quando eu me vejo ajoelhado no chão, fazendo com que o aluno faça, ou seja na dança ou na educação física, faça o movimento correto, eu me vejo Fanny Peçanha. Porque é essa dedicação que a gente encontra nesse legado de Eufani Peçanha. Entendeu? É essa dedicação que a gente encontra na família Eufani Peçanha. Uhum. Então, indo além como funcionário, eu não atuo atualmente com a dança diretamente. Estou voltando agora, tentando voltar. Tem as minhas lesões todas que me atrapalham bastante. Mas tem a questão de estar no teatro quando tem os espetáculos, eu estou como técnica de som. E eu, como técnica de som, eu exijo muito dessa disciplina com o teatro, com a casa que você vai trabalhar. Quando eu vejo professores que deixam as crianças correndo, eu não quero saber, eu chamo atenção mesmo. Mas isso aqui é lugar sagrado, vocês não podem fazer isso. Seja no teatro municipal, seja no popular. Não pode subir na cadeira, não. Eu não quero saber se eu não estou ali como professora dessas crianças ou adolescentes. Se o professor não tá chamando atenção, eu chamo atenção porque tem que aprender que tem que se portar direito ali. E vou mais, eu trabalho com RH, né? Então, quem trabalha comigo na mesma sala ou quando eu estou dando um concurso, a primeira coisa que eu faço, eu viro e mexo consertando postura das pessoas, a gente não senta assim. Olha a ergometria. Gente, Fica é o direito. tempo todo isso. É o tempo todo consertando. Chega a ser um toque, né? Vira um toque, Exatamente, né? porque assim, gente, vocês vão machucar Mas, as costas, vocês vão ter uma lesão, vocês precisam cuidar disso. É um mas é cuidado também isso. com toda a área. Cada um na sua área tem esse cuidado, entendeu? Cada um na Tá sua área. entranhado. E assim, eu tenho certeza que não somos só nós três, né? Tem muita Então, gente, com certeza. entendeu? No seu momento de Centenas e trabalho, centenas mesmo que aí. não seja na dança, que Uhum. reconhece a Fanny Peçanha, porque realmente ela conseguiu passar esse valor para muita gente. Então, eu quero Muita pegar o gente. gancho aí do Márcio, mas eu quero passar para vocês um elogio feito a vocês três aqui pela Cíntia Okuyama, a filha dela, uma grande bailarina. A Cíntia diz assim, que linda homenagem, o bailarino pode ter muito talento e muitas condições físicas, mas é primordial, olha, primordial, que haja um bom mestre, é fundamental e está dando os parabéns a você. Aí eu quero pegar esse gancho do Márcio aqui. Vocês foram para a Dona Eufani adolescentes, e o adolescente ele está na sua formação de caráter, e isso segue para a vida toda. A Dona Eufani não era só uma grande professora, ela era uma grande educadora. Isso que Lívia falou, de chamar a atenção das crianças, ou de quem quer que seja, mesmo que ela, Lívia, não seja professora, isso tem a ver com caráter, formação de caráter. Aqui não pode. Vai brincar em casa, vai brincar no colégio na hora do recreio. Aqui não, aqui é um lugar sagrado. Então a Dona Eufani, ela contribuiu muito para a formação do caráter de vocês. Sem dúvida. Sim. Nossa. E de muita gente. Ah, Você não tem noção, Wanda, de como é profundo isso. Né? Como ela tocava a gente de muito forma profundo. profunda. No dia do velório no Teatro Municipal, a Jânia, ela foi agradecer a minha mãe. A Jânia agradeceu a minha mãe por ser a pessoa que eu sou. Pela dedicação. A minha mãe chegou para ela e falou assim, não, eu que tenho que agradecer porque Dona Eufani ajudou a terminar a formação do meu filho. Isso é muito, muito bonito e muito importante. Infelizmente, a gente tem poucos professores hoje assim que contribuem. Os professores têm muito medo do que os alunos vão dizer, do que os pais vão dizer, mas antigamente existia essa educação conjunta, né? A mãe mandava o filho para a academia de balé, porque sabia que lá a filha ou o filho também ia ser educado, e bem educado.
Sim. né? E Dona Eufani tinha isso. E eu vou dizer para vocês, a Dona Eufani, algo que vocês sabem muito bem, a Dona Eufani educava não só os adolescentes, mas os adultos também, Todos. não Tudo, as é? Todos. Os crianças, pais. os pais. Os pais. Eu vou contar uma passagem. Foi antes de Roberta, ou Roberta era muito pequena, não sei. Eu E entrei com Márcia, 9 anos. não, é porque, então, eu não sei se, é porque você não foi, você era muito pequena. Eu acho que você não Isso, estava no grupo que foi Joinville. para Joinville, em Eu fui convidada. Eu 89. tava ensaiando, não pude, porque eu não tinha idade para dançar com um grupo. Eu ainda não tinha Não, começado. foi em 89, foi a primeira vez que a gente foi para Joinville, na verdade. Né, foi assim que eu voltei a dançar, que eu voltei de Goiás. E eu fui pra lá em 88, e em 89 ela resolveu ir pra Joinville. E aí foi engraçado, porque assim, a gente ia dançar um balé neoclássico maravilhoso. E no dia da reunião, um monte de pai e mãe. Não vai. O grupo de 18 meninas virou 9 ou 8. E não dava pra dançar coreografia com 8. E eu comecei a chorar, porque eu queria muito ir. Eu tinha juntado dinheiro pra ir, sabe? E nessa época, eu morava sozinha com meu irmão, porque a gente morava com a minha avó, que minha avó estava doente, minha avó tinha morrido. Que foi por isso que me botou no balé. Então, assim, era muito importante pra mim. Ela só me viu chorando e tal, daqui a pouco ela parou. Acabou a reunião. Porque minha mãe não ia nas reuniões, eu já era adulta, né, 16 anos. Eu morava sozinha. E ela saiu, tal, não sei o que, pegou, voltou, me deu um abraço. Você para de chorar porque você vai. Eu falei, mas ir pra não dançar, não quero ir, não adianta, não é o que eu quero. Né, nesse dia eu era até meio grosseira, né? Porque eu não quero isso. Ela, não, você vai dançando. Mas você vai ter que ralar muito. Foi eu e mais uma menina. A Adriana também estava muito afim de ir. Vocês vão. Mas vocês vão ter que ralar muito. Porque vocês vão dançar uma coisa que vocês nunca dançaram na vida, que é contemporâneo. Realmente eu nunca tinha dançado na vida. E ela levou a gente pra dançar os 4 Cavaleiros do Apocalipse, que era uma coreografia da companhia da cidade. Assim, vocês vão ralar. Não vou tirar o couro de vocês, vou tratar vocês como todo mundo da companhia. Porque é todo mundo profissional e eu não posso passar a mão na cabeça de vocês. Vocês querem ir assim mesmo? A gente vai. Né? E aí a gente foi. E a gente dançou. Eu lembro que no dia de entrar no palco, primeira vez, me bateu um pânico quando eu vi um ginásio gigante, cheio de gente, não sei o quê. Eu falei, não vou entrar, não vou entrar, não vou entrar. Eu só senti lá, mas você vai entrar. Me deu um empurrão. Eu entrei. A E Dona fui. Eufani, ela A cara demonstrava para dela é isso. a Dona Eufani E aí, demonstrava para todos nós sim, quem faz dança se torna uma pessoa pública, né? Isso é inevitável. Mas, ao mesmo tempo, é uma pessoa comum, como outra qualquer. A Dona Eufani não permitia que ninguém se achasse superior aos outros, Sem porque, na dúvida. verdade, não é. Isso me mas o que eu ia falar lembrou... dessa Isso, época, o que eu ia falar dessa época foi o seguinte, nesse dia que a gente foi a Joinville, a gente ficou em colégio, no chão, deitada no chão, assim, com colchonete. Ela não foi pro hotel, ela ficou com um grupo deitada no chão Ela no sempre. colégio. é, Ela ia tomar banho com a gente no banheiro coletivo do colégio, entendeu? Para mostrar que ninguém era melhor do que ninguém. Assim, olha só, todo mundo que veio é igual, todo mundo tem seu papel e a gente vai ficar junto. Eu falei, gente, que mulher é essa? é. Né? Que Isso coisa me mais louca. lembrou a dona Eleonora Oliose, que foi a primeira brasileira premiada no exterior, ganhou menção honrosa em Varna, enfim. A dona Eleonora foi para a Rússia uma vez e foi assistir o Bolshoi. E ela me disse assim, Wanderson, ela me disse assim, Wanderson, eu queria ver como é que eles saíam do teatro. Aí, assim que terminou o espetáculo, eu fui lá para o fundo do Teatro Bolshoi para ver como é que eles saíam. As meninas saíram com seus vestidos, um saltinho, os rapazes de calça jeans, tênis, muito normais, muito cumpridores do seu ofício, cada um para sua casa, né? Isso é assim, os grandes têm essa humildade, né? E a gente que é um pouco mais jovem do que eles, que a gente aprenda com isso. Meus queridos, olha, muito obrigado pela participação de vocês. O tempo aqui acabou, é o Instagram quem determina. Eu queria agradecer Roberta Marques, Márcio Rodrigues, Lívia Barcelos, pela participação nessa pequena, mas sincera homenagem à grande mestra Eufani Peçanha. Muito, muito obrigado a vocês três.
Muito Pode fazer o obrigada a número você, 2 que ainda tem Wanderson. mais história, tá, Wanderson? Nossa, tem muita Vamos fazer a história, parte muita, 2. muita história. Temos que fazer uma minissérie sobre Dona Eufani. Isso, muito É. bom. Por aí, por aí. Queridos, ó, um beijo para vocês, viu? Tudo Muito Beijo, obrigado, de Wanderson. muito Wanderson. bom. Obrigada, Nada. Muito Beijo. obrigado. Obrigada pela oportunidade, tá? Muito obrigada pela Eu, oportunidade mesmo. eu que agradeço. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.